Negociação é uma habilidade valiosa em qualquer setor da vida, mas no mundo do UFC, onde a competitividade é feroz e as apostas são altas, é ainda mais crucial. Como visto recentemente com o lutador Paulo Borrachinha, negociar um contrato justo e lucrativo com uma organização não é fácil e exigirá múltiplas habilidades e frontes de batalha. Borrachinha, que havia lutado em diversas ocasiões com salários abaixo do esperado, decidiu negociar um melhor valor que condizia com suas aspirações e percepções sobre o seu valor como atleta. Nos últimos anos, Paulo Borrachinha parece que foi o primeiro lutador a conseguir conduzir uma negociação prolongada e ácida com o UFC sem romper completamente os laços com a organização. Mais impressionante ainda, parece que Borrachinha não foi atropelado pela força do marketing e poder financeiro do UFC, e em vez disso conseguiu alcançar uma valorização desejada por meio de um acordo melhor. Mas para isso, Borrachinha teve que adotar uma estratégia de negociação surpreendente e dura. O primeiro marco dessa estratégia foi a mudança de empresário antes de sua luta contra Luke Rockhold no UFC 278. Borrachinha decidiu trocar Walid Ismail, com o qual trabalhou desde sua chegada ao UFC, por Tamara Alves, sua namorada e uma pessoa com bom contato interpessoal. Mas essa mudança de empresário foi apenas o começo. Borrachinha sabia que para atingir a valorização desejada, ele precisaria melhorar sua relevância midiática. Assim, ele se dedicou a fortalecer seus canais de comunicação com o público, fornecendo informações e criando conteúdos mais relevantes em suas redes sociais. Ele também estabeleceu mudanças em seu posicionamento público, tentando se distanciar da imagem de um lutador marrento, polêmico e inconveniente, para um lutador que poderia dosar melhor suas polêmicas e ser mais significativo em suas disputas verbais. Alguém que poderia agregar e melhorar as narrativas para suas lutas e pavimentar novas disputas rentáveis para o futuro. Paulo Borrachinha também sabia que teria que mostrar resultados em suas lutas para ter mais poder de negociação. E foi o que ele fez em agosto de 2022, quando venceu o ex-campeão Luke Rockhold por decisão unânime dos jurados após 3 rounds de combate. Essa vitória deu a ele mais peso nas negociações e mostrou ao UFC que ele era um lutador que acrescentava repercussão até no público dos Estados Unidos. Negociar com o poderoso UFC é uma tarefa difícil e desafiadora. Apesar disso, o lutador brasileiro nunca descartou a possibilidade de mudar de organização e aproveitou essas oportunidades como um elemento para aumentar sua valorização e não ceder à pressão do UFC. Borrachinha sempre teve a clareza de que permanecer no UFC seria a melhor opção, mas ele não permitiria que seu desejo de reconhecimento fosse negligenciado. Ele sabia que precisava lutar pelos termos certos. O lutador brasileiro se recusou a aceitar um contrato injusto e, em vez disso, manteve-se firme em suas negociações. E as negociações atingiram um ponto crítico em dezembro de 2022. Com apenas uma luta restante em seu vínculo atual com o UFC, o lutador brasileiro deixou claro que uma saída do UFC poderia acontecer e chegou a recusar uma oferta de contrato de várias lutas. Enfrentando a possibilidade de ter que migrar para o boxe profissional ou outra organização de MMA, Borrachinha não cedeu em sua demanda por uma compensação financeira justa. E nem mesmo a luta contra Robert Whittaker, que foi anunciado pelo UFC, acabou não acontecendo, já que Borrachinha não tinha assinado contrato para essa luta, por não ter entrado em um acordo com o UFC sobre o seu salário para o combate. As negociações com Dana White haviam chegado ao ápice, e agora o futuro do lutador era incerto. Paulo Borrachinha, o ex-desafiante ao cinturão peso médio do UFC, estava em uma situação delicada com a organização. As negociações para renovar seu contrato estavam arrastadas, e a possibilidade de deixar a companhia era cada novo dia um esforço para fazer Paulo Borrachinha e o público acreditarem que o UFC não tinha mais interesse em mantê-lo na organização. A companhia intensificou a pressão sobre o lutador, deixando claro que havia chegado ao limite de paciência, interesse e oferta para renovar seu contrato. Dana White detonou o lutador em uma entrevista, desmentindo críticas públicas feitas por Borrachinha sobre as negociações e chamando o lutador de lunático por agir como um.
Com essa atitude, o UFC deixou claro que não havia mais interesse em continuar as negociações e que Borrachinha teria que buscar outras opções caso quisesse continuar com sua carreira em alto nível. Com a sua persistência e coragem, finalmente os esforços e lutas de Paulo Borrachinha parecem terem dado resultados. Após longas e exaustivas negociações com o UFC, o lutador brasileiro, o número 5 no ranking de peso médio do UFC, anunciou em entrevista ao portal do Vale Tudo que está prestes a renovar seu contrato com a organização. Ele ainda afirmou que vem conversando com o UFC sobre a sua próxima luta. Embora o UFC queira a luta com Chimaev em outubro, Borrachinha prefere lutar antes disso, o que torna Strickland uma opção mais viável para ele no momento. E hoje tivemos a confirmação através de sua empresária que divulgou que após longas negociações, o brasileiro fechou um acordo com o UFC que o torna o lutador brasileiro mais bem pago da organização, recebendo incríveis 1 milhão por luta, 5,25 milhões na cotação atual. Com 4 lutas garantidas em seu novo vínculo, Borrachinha deixou de ser um lutador desvalorizado para se tornar um dos mais valorizados do UFC e ainda tendo a chance de lutar novamente pelo cinturão da categoria dos médios. A namorada e empresária do lutador ressaltou ainda que ele é um produto que vende e seus números comprovam isso, além de ter uma estratégia de comunicação mais cuidadosa e rentável nas redes sociais. Negociações difíceis como a de Borrachinha com o UFC mostra que não basta apenas ter habilidade técnica, é preciso de planejamento, coragem e mentalidade certa para enfrentar as adversidades, além da resiliência necessária para aguentar a pressão e investidas pesadas do outro lado da mesa. Agora que Borrachinha alcançou a valorização que buscava, de lunático, o mesmo passou a ser um exemplo para outros lutadores que almejam a melhor valorização no UFC. E então, o que achou desses valores? E qual o impacto que terá no UFC? Deixe sua opinião, comente. O UFC Report, o mundo das lutas como você nunca viu. E por isso, não perca as novidades. Inscreva-se agora. Grande abraço e até o próximo vídeo.